Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o Rui Santos, o Ruizão, e você está ouvindo o podcast BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. E a semana 10 passou, a temporada tá voando, a gente continua aqui acompanhando o Fantasy junto com vocês e a gente tem muita coisa interessante para discutir. Muitos tópicos entre destaques gerais, consistência, volume, sleepers e muito mais. Fica ligado que a gente volta. E é isso aí, galera. Estamos de volta para discutir a semana 10 nesse episódio de destaques. E eu tô aqui com o Mateuzinho. E aí, Mateuzinho, tudo bem? Como é que foi essa sua semana de fantasy? Fala galera, fala Ruizão, tudo certo meu amigo? Olha, essa pra mim foi a melhor semana da NFL na temporada até agora. 11 dos 13 jogos foram decididos por uma posse. Foi realmente um show de futebol americano, foi ótimo poder ter assistido tantos jogos como eu assisti nesse final de semana. E em relação ao Fantasy fui bem, não lembro aqui quantas vitórias e derrotas nas minhas 10 ligas, mas o recorde foi positivo sim. E por aí, como é que foram as coisas? Rapaz, o meu Fantasy foi complicado essa semana, viu? Se você avaliar só pela Dynasty, é aquela semana que junta os machucados, junta a bye, e aí é um desastre total. Daqui a pouco o presidente vai chegar junto com a gente aqui no episódio e ele vai contar a porradinha que ele me deu numa dessas Dynasty. Mais uma? Mais uma. O placar tá 4-1, se não me engano. Ele vai dar mais detalhes daqui a pouco, mas a gente vai atacar os destaques até pra eu me recuperar dessa porradinha que eu levei, que eu tô chorando até agora. Mas é merecido que o presidente é muito bom jogador e ele faz por onde. Mas vamos ao que interessa. Vamos aos destaques dessa semana 10. Mateuzinho, quem chamou a sua atenção entre os quarterbacks nessa semana? Bom, Ruizão, o primeiro nome, e não poderia ser diferente, é o de Lamar Jackson. Ele que fez uma parte dessa, destruiu os Bengals, colocou aí 4 TDs, sendo 3 passados e um corrido maravilhoso, inclusive. Se posicionou como um dos candidatos a MVP na temporada. E eu tava lendo esse final de semana que se ele continuar nessa média de pontos que ele vem fazendo pro Fantasy, ele vai bater o recorde do Mahomes da temporada passada. Então o homem realmente tá jogando demais. Além dele, Daniel Jones, que tava lá na nossa lista da waiver wire da semana passada, fazendo a propaganda aqui, passou aí das 300 jardas, conseguiu 4 TDs na derrota dos Giants, foi muito bem, fez aí 30 pontos, foi o segundo melhor QB da semana. Outros destaques foram Patrick Mahomes, voltou de lesão, passando das 400 jardas e com 3 TDs, fazendo 29 pontos. Kyler Murray, contra o Tampa Bay, mesmo na derrota, passou também das 300 jardas e conseguiu 3 TDs, fez 26 pontos. Dak Prescott também foi bem, Josh Allen e o Sam Darnold. Mateuzinho, se você pegar o que esses caras têm em comum, você vai perceber que a maioria deles correu pelo menos umas 20 jardas e que todos eles são jovens. Não é interessante isso? Verdade. E outro detalhe que eu percebi agora é que a maioria perdeu seus jogos. Daniel Jones perdeu, Mahomes perdeu, Kyler Murray perdeu, Dak perdeu, Josh Allen perdeu. Engraçado, né? O game script faz com que a turma tenha que soltar o braço, tenha que fazer scramble, tenha que correr atrás do resultado, né? E o QB, que é a figura de maior responsabilidade no ataque, tem que correr atrás. Mas o fato desses QBs jovens terem pontuado tão bem é algo muito interessante. A gente vê a liga fazendo a transição para novos artistas principais, né? É verdade. E o elemento da corrida cada vez mais presente na NFL. Não tem como fugir disso para quarterback. Exatamente. Michael Vick e companhia eram tendência. E nos running backs, o que você me diz? Running back, o primeiro destaque que eu trago é o Derrick Henry, ele que correu para quase 200 jardas, foram 188 e 3 recebidas, conseguiu 2 TDs e pontuou aí mais de 31 pontos na verdade, em ligas standard, foi o grande destaque entre os running backs da semana. Um outro grande nome, mais uma vez aqui, mais uma vez principalmente por causa dos TDs, foi o seu menino Aaron Jones, ele que conseguiu aí 93 jardas, mas se destacou mesmo, como eu disse, pelos 3 touchdowns, conseguindo aí 27 pontos de fantasy, fazendo a alegria
dos seus owners. Um outro grande nome que tá sempre por aqui é o Dalvin Cook. Esse eu tenho em algumas ligas. É um cara que eu sempre gostei muito e que, graças a Deus, tá saudável esse ano. E é um dos melhores running backs da liga em 2019. Conseguiu 97 jardas e um TD, além de 86 jardas recebidas. Então, em ligas PPR, ele foi aí para mais de 30 pontos também. E um outro nome que também tá sempre por aqui é o do McCaffrey. Mesmo sem aquele TDzinho no final do jogo, que não aconteceu por polegadas, ele ainda passou das 100 jardas corridas, fez um TD, ainda recebeu 33 e conseguiu aí em ligas standard 20 pontos e em ligas PPR 26 pontos. Gol, pack, gol, né? Mas não tem jeito de segurar o CMC, olha não. O alerta de clubismo. Mas mesmo assim não tinha jeito de segurar o Christian McCaffrey, né? Pelo que a gente já tinha falado na semana passada. Tanto pelo excelente jogador que ele é, quanto pela defesa do Green Bay Packers, que não sabe segurar o jogo corrido. Principalmente o running back 1 de cada time, né? Porque contra os Chargers, eles conseguiram fazer um jogo razoável, mas juntando o Melvin Gordon com o Austin Ekeler, o backfield do Chargers se comportou muito bem. Agora eu vou falar de wide receivers, Mateuzinho. E quem não ouviu o aviso, ouve agora o coitado. Porque Christian Kirk e Darius Slayton, né, wide receivers de Arizona e do New York Giants, respectivamente, foram os que mais brilharam, pelo menos em ligas standard, né? O Christian Kirk de Arizona, ele teve só 6 recepções, mas para 138 jardas com 3 touchdowns passados pelo Kyler Murray para ele. 31,8 pontos de standard e 37,8 em PPR. Um desempenho sensacional. O outro que se destacou, que a gente avisou na Waiver Wire, avisou aqui no podcast, nas várias publicações, foi o Darius Slayton, de New York, o New York Giants, que teve 10 recepções para 121 jardas com 2 TDs anotados, resultando em 24,1 pontos standard e 34,1 pontos PPR. Enquanto o Sterling Shepard e o Evan Engram estiverem ausentes, o Daniel Jones está confiando muito nesse rapazinho, né, Matheus? Pois é, Ruizão. E além disso, o Saquon Barkley não tá 100%. Desde que ele voltou da lesão, ele vem tendo um volume menor do que deveria ou do que os torcedores dos Giants gostariam. E isso, querendo ou não, faz com que o Daniel Jones tenha que distribuir mais a bola. Sem o Shepard, sem o Ingram tão machucados, tá sobrando pro Darius Slayton e ele tá correspondendo muito bem. Oi. Olha quem chegou o presidente. E aí, presidente, beleza, meu velho? Dá um oi pra galera. Beleza, Ruizão? Oi, Mateuzinho. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que vocês estiverem ouvindo aí. É muito bom estar aqui. Cheguei atrasado, mas estamos aí. Estamos falando de quê, Ruizão? A gente está falando dos destaques gerais. A gente acabou de falar do Christian Kirk, Darius Slayton, mas tem mais wide receivers bons para a gente falar aí entre os grandes destaques. Fala aí, Mateuzinho, quem mais? É isso aí, Ruizão. Além do Christian Kirk e do Darius Slayton, a gente traz aqui o Tyreek Hill, ele que é unanimidade, rodada sim, rodada também. Conseguiu aí 11 recepções para 157 jardas e um TD, fazendo 22 pontos em ligas standard e 33 em ligas PPR. E por último, entre os wide receivers, Amari Cooper, ele que de vez em quando escolhe para brilhar muito no Fantasy, tem uns jogos realmente fantásticos e o que ele fez na partida do último domingo foi espetacular. Conseguiu 11 recepções, 147 jardas e um TD, aquele TD lindo, quem viu, coisa maravilhosa. Chegando aí em ligas standard em 20 pontos e em ligas PPR em 31,7 pontos, sendo o quarto recebedor aí com maior pontuação para Fantasy. A melhor primeira rodada trocada de todos os tempos, hein, presidente? Pois é, houve esses comentários aí e também eu queria falar do Darius Slayton, né, que fez felicidade de muita gente e tristeza de outros. Eu passei na parte triste, porque deixei ele no banco numa liga e na outra eu tomei uma porrada por causa dele. A gente, né, lá na BFB tomou uma porrada aí do outro futebol por conta dos 30 e tantos pontos do Darius Slayton. Foi a diferença aí. Aquilo não foi nem uma porrada, foi uma porrada dobrada, né? Pois você só toma porrada, rapaz. Você fica inventando que fica ganhando de mim. Agora a gente tem 5 ligas. Depois a gente conversa disso. Vamos falar de tie-end, que é melhor. Vamos nessa, vamos falar de tie-end. Fala de tie-end aí. É melhor você falar de tie-end. Depois eu vou lhe dar seu sumário aqui. Aguarde. Tá certo. Mas vamos de tie-end, viu? Uma coisa comum entre todos os destaques em tight ends foi que eles receberam passes para touchdown, né? Sobretudo Mark Andrews e Kyle Rudolph. Sim, o Kyle Rudolph. Se vocês se esqueceram, ele ainda está aí na liga e jogando. Nessas últimas semanas ele está aparecendo. Mas o principal em ligas standard foi o Mark Andrews, tight end de Baltimore, que teve 6 recepções para 53 jardas e 2 TDs. Apesar do atropelo de Baltimore em cima de Cincinnati, o Mark Andrews foi o principal alvo do Lamar Jackson nessa partida e fez a alegria de muita gente. 17,3 pontos
pontos standard e 23.3 pontos em PPR. Seguido do Kyle Rudolph, tight end de Minnesota, que teve 4 recepções para apenas 14 jardas, mas teve 2 touchdowns. Um alvo interessante na endzone para a gente ficar de olho, 15.4 pontos standard e 19.4 em PPR. Seguido do sempre presente entre os tight ends consistentes, o Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, com 7 recepções para 75 jardas e 1 TD, 13 pontos e meio standard, além de Jacob Hollister, que jogou bem nessa segunda-feira por Seattle, também recebeu passe para TD, 12.2 pontos standard, e seguido do O.J. Howard, que retornou, voltou a brilhar por Tampa Bay com 4 recepções para 47 jardas e 1 TD, 10.7 pontos standard, e o Jack Doyle, tight end de Indianápolis, aquilo que a gente avisou, que ele passaria à frente do Eric Ebron, foi aviso do Arthur Muta, inclusive, com 3 recepções para 44 jardas e 1 touchdown, com 10.4 pontos standard. Entre os kickers, o principal foi o Harrison Butker, do Kansas City Chiefs, empatado com o Younghoe Koo, aquele famoso coreano do Atlanta Falcons. Os dois anotaram 14 pontos. Quer dizer que o Koo foi bem aí, hein, Ruizão? O Koo foi muito bem, o coreano, sensacional. Pois é, quem tem Koo que tem medo, mas quem tem Koo tá bem. O coreano, gente, por favor. Além deles, se deram bem o Sam Ficken do Jets, o Matt Gay de Tampa Bay, Zane Gonzalez de Arizona, Chase McLaughlin de São Francisco e Jason Sanders de Miami. E por fim, chegamos às defesas, com o destaque principal para quem, Mateuzinho? Cara, essa defesa que eu peguei algumas semanas atrás e não vou largar mais, que é a defesa do Pittsburgh Steelers. O que esse time tá pressionando o quarterback e forçando turnover não é brincadeira. Foi a principal defesa nessa semana, fez 25 pontos de fantasy. E um destaque interessante, por que eu disse que não vou largá-la? Se a gente olhar os confrontos dos playoffs do fantasy que os Steelers vai ter, é o seguinte: Cardinals, Bills e Jets. Ou seja, se a defesa dos Steelers tá aí dando sopa por algum motivo, pelo amor de Deus, pegue, porque essa defesa vai fazer a diferença para você na pós-temporada da Liga de Fantasy. Você viu que a defesa de um time de qualidade não faz, né, Matheus? Pois é, e o Minka, né? A troca pelo Minka também. O cara tá jogando demais, playmaker. Toda rodada ele tem uma interceptação, toda rodada ele faz um TD, é impressionante. O Minka tá jogando muito, estão explorando direito, né, o talento dele agora, que não foi explorado lá em Miami, não. Eu tô vendo ele sendo bem melhor explorado agora lá nos Steelers, graças a Deus, digo eu. Outra defesa que brilhou aí essa semana e era a melhor opção de streaming, quem faz streaming de defesa foi o Ravens, né? E seguido do San Francisco 49ers. Bora ver depois da bye se a defesa do Patriots volta pra cá, né, gente? É isso aí. Só que o calendário que eles têm daqui pra frente nessa segunda metade da temporada não é nem um pouco fácil. Nem todo mundo é Lamar Jackson. Tem que pensar isso também. Então, eu acho que a defesa do Patriots ainda tá em suspenso. Vamos ver como é que ela vai se comportar depois aí dessa bye, como é que ela volta contra os próximos adversários. É isso aí. Outros destaques, além de Steelers, Ravens e 49ers, foram o Los Angeles Rams, o Seattle Seahawks, o Oakland Raiders e o New York Jets, que enfrentou o New York Giants. Também foram os bons destaques de defesa essa semana. Com tanta defesa se dando bem na semana, né, eu quero ver a felicidade de Sérgio aí. É mesmo. Vai ter trabalho para discutir lá no Downsec. Vai ter não, ele vai dizer, acertei um monte. É isso aí. Seguindo agora para a consistência, que é mais um assunto que a gente traz toda semana nos destaques, para você entender o que é consistência que está chegando agora, nada mais é do que a repetição de bons resultados pelos jogadores ao longo de várias partidas, ao longo de toda a temporada. Se ele aparece entre os melhores da sua posição, ele ganha um clutch game e a nossa soma, no nosso acompanhamento, ele aparece aqui entre os nossos destaques nessa sessão. Entre os quarterbacks, sem muitas novidades. Lamar Jackson no topo da tabela, seguido de Deshaun Watson, Dak Prescott e companhia limitada. Mesmo sem jogar, Tom Brady e o Matt Ryan, que acabou de voltar, continuam se mantendo consistentes. Entre os running backs, os nomes que vêm aparecendo continuamente ainda se mantêm aqui, com bons resultados, com destaque para Devin Singletary, que veio escalando a tabela de consistência e agora aparece com 66% de bons jogos. São 4 jogos relevantes em 6 disputados por ele. Entre os wide receivers, aquela lista seleta continua, com Mike Evans, Amari Cooper, Michael Thomas, Kenny Golladay, Tyler Lockett e Tyreek Hill, com menos jogos que os outros, mas que, assim como Devin Singletary, veio fazendo a sua escalada. E entre os tight ends, a lista é ainda menor, ainda liderada pelo Austin Hooper, que infelizmente se machucou, mas que mesmo assim anotou um TD nessa última partida contra o New Orleans Saints e continua se mantendo consistente.
A gente vê, né, Ruizão, que o Will Dissly ainda se faz presente na temporada nas listas de consistência dos tie-ends, né? Bora ver se ano que vem ele volta para trazer mais alegria aí. É isso aí, um jogador muito bom, muito talentoso, que infelizmente pela segunda temporada consecutiva se machuca e perde o resto da temporada. Agora falando sobre aqueles que não estão atingindo o piso de consistência, mas que podem vir a aparecer nessa nossa tabela principal, são muitos nomes, né, liderados principalmente pelo Russell Wilson, que após esse jogo contra o San Francisco 49ers, ele tem apenas 4 jogos de grande relevância, ou seja, entre os 12 principais quarterbacks semanais, num total de 10 partidas disputadas. Mas a gente acredita que ele deve fazer outros bons jogos nessa temporada para conseguir escalar. Mateuzinho, que outros nomes você faria destaque aqui? Bom, além do Russell Wilson, falarei um pouquinho do Kirk Cousins, que depois daquele começo trágico de temporada vem melhorando e fez mais um grande jogo nessa semana contra os Cowboys. DJ Chark lá pelo lado dos Jaguars, agora com o retorno do Nick Foles. Vamos ver como é que vai ficar esse ataque aéreo. Eu quero muito curioso para entender como é que vai se desenhar esse ataque. Em complemento ao Leonard Fournette, que também aparece aqui como um dos possíveis nomes nesse ataque que vai mudar um pouquinho agora com Foles. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa troca de quarterback lá em Jacksonville? Rapaz, eu vejo que o DJ Chark, ele pode voltar a fazer bons jogos, como ele vinha apresentando no começo da temporada, apesar de estar jogando com o Gardner Minshew, né? Só que as últimas partidas do camisa 15 não foram muito boas e ele passou a procurar outros alvos. Eu imagino que o Nick Foles deve trazer essa consistência do DJ Chark de volta, como, na minha opinião, o melhor wide receiver entre todos, e fazer com que ele tenha melhores resultados. Falando do Nick Foles, eu olho muito também as características do jogador, né? Ele gostava muito do slot quando ele estava no Eagles, usava muito, por exemplo, o Zach Ertz. Bora ver se ele dá mais vida a esses tight ends. Gardner Minshew jogava também, mas assim, Nick Foles vai trazer novas perspectivas, né? É tudo uma incógnita ainda. Bora ver o que vai acontecer. Um outro nome que merece destaque aqui entre os que estão flertando com a consistência é o do Joe Mixon, né? Um cara que a gente já criticou bastante, com razão, durante esse ano, muito mais pelos problemas do ataque do que pelo talento dele, mas que começa a fazer alguns bons jogos, vem aí da sua melhor partida e está começando a mostrar que pode voltar a ser o jogador do ano passado. Matheus, mesmo flertando com a consistência, existe consistência relevante e consistência mais baixa, né, de piso. Na verdade, ele está com um fator de consistência bem baixo e eu acho que a gente está vendo um pouco do viés do volume, que foi a primeira coisa que a gente colocou no volume aqui embaixo, que ele teve um recorde de carregadas com 30. Mesmo assim, ele fez um jogo bom, vamos dizer, claro, sem touchdowns e só fez 17 pontos, né? Então, eu acho que ele ainda sofre muito com essa offensive line do Bengals. E eu não sei se essa perspectiva é tão boa assim realmente. Eu acho que foi mais um viés do volume que ele recebeu nesse jogo do que realmente uma acordada de Joe Mixon. Mesmo assim, bora pra frente. Eu só acho que o piso ainda continua bem baixo. Mas você acha que esse volume alto foi por causa da mudança de quarterback e isso vai virar uma tendência, ou você acha que foi por circunstâncias do jogo? Não dá para confiar, eu acho que foi circunstância do jogo, não dá, nem eles sabiam o que ia acontecer, não dá para confiar naquela OL, certo? E esse é o grande problema do Joe Mixon, que não é um jogador que não tem qualidade, ele é um jogador que tem qualidade, mas ele não está conseguindo jogar, porque uma offensive line pode destruir a jogada, né? Não tem jeito. Se deixar o cara... O jogo dele, né? Ele é um cara que gosta de parar, pensar, ler os bloqueios, um pouco parecido com o John Bell. Imagine você fazer isso com o Villanueva lá na sua frente, que era o que Bell fazia nos Steelers. E você fazer isso com a OL do Bengals na sua frente, que é o que Joe Mixon tem que fazer. Aí de repente aparece um monstro na frente dele e derruba ele. Então, entendeu? Então, o que ele não tem como fazer é jogar com a OL como está ali, né? Eu acho que mais até do que um quarterback novo, o Bengals tem que investir na OL para o ano que vem. Sem dúvida nenhuma. Aproveitando que a gente entrou na seara de volume, a gente já vai trazer o próximo alvo, que é o envolvimento maior dos Tyrants de Minnesota nos alvos do Kirk Cousins, né? Era uma coisa que vinha fazendo muita falta nesse ano do Minnesota Vikings, mas que por alguns fatores, e eu imagino que o principal deles seja a lesão do Adam Thielen,
o Kirk Cousins precisava, obviamente, acionar outros alvos. E o Olabisi Johnson, por mais que fosse um sleeper, não é o suficiente para que você faça uma boa distribuição de passes. E nesse contexto, apareceram o Kyle Rudolph, que era um cara sumido por essa temporada inteira, e o calouro Irv Smith Jr. Presidente, o que é que você analisa a partir disso? Ruizão, a minha análise é bem satisfatória pelo seguinte: eu botei Kyle Rudolph para jogar e eu precisava de 10 pontos para virar um jogo e tipo assim, o primeiro touchdown foi ele que fez. Já fiquei feliz no primeiro touchdown, saí para 101, o cara tava com 104, eu com 101. Quando ele fez o segundo foi só alegria, meu. Então assim, eu acho que o que eles estão tendo que fazer é diversificar o ataque. A Dantini só tá machucado aí, já tava machucado de novo. Stephon Diggs tinha um jogo difícil para ele. Isso pode ter sido só circunstância do jogo, tá? Pode não ser uma coisa que vai virar uma tendência, principalmente porque eles não tinham muita opção para o jogo aéreo para essa partida. Então eles usaram bem isso e conseguiram sucesso usando os tight ends nesse jogo. Vamos ficar de olho com o que Kyle Rudolph pode produzir aí. O Irv Smith é um jogador, inclusive, que eu acho até melhor, tá no primeiro ano de calouro, né? Não sei o que é que dá para confiar nele, mas provavelmente vai acabar tomando esse lugar do Kyle Rudolph mesmo, que não é um tight end ruim, mas também não está entre os melhores nomes da NFL. Eles tiveram um total de 11 alvos na sua direção, com 9 recepções, sendo 5 para o calouro Irv Smith e 4 para o Kyle Rudolph. E o Kyle Rudolph acabou sendo o segundo melhor tight end em ligas standard nessa semana 10. Ruizão, você vê que ele foi usado na red zone essencialmente, né? E nessas 4 recepções, 14 jardas. O que ele tem mesmo de pontos são 2 touchdowns. Então, assim, eles vão usar aí na red zone, como é que eles vão fazer? Eu acredito que por esses números a gente veja uma tendência de jogo muito mais do que uma tendência para as próximas partidas, entendeu? Então, eu continuaria achando que eles não são tão confiáveis na posição, a não ser que você tenha um stream bem favorável para usá-los. Foi o caso que eu falei. Foi bom porque eu acabei usando, mas num momento que podia ser favorável. Sim, foi o caso essa semana e a gente chamou a atenção nas crônicas do confronto de jogo aéreo que entre os recebedores de Minnesota, os tight ends seriam a melhor oportunidade contra Dallas, que cede pontos tradicionalmente para essa posição, né? Pois é, Ruizão. E o outro destaque de volume fica lá para Arizona, né? Christian Kirk realmente assumindo. Christian Kirk já vinha assumindo a titularidade dos alvos na outra partida. Só que ele tinha um jogo difícil, não era um jogo tão fácil para a posição, e aí ele não teve o mesmo destaque que teve nessa partida com 3 touchdowns, né? Mas já assumiu ali essa liderança dos alvos. Larry Fitzgerald é um jogador excelente, tanto que ele teve 8 recepções para 71 jardas. Isso aí não é número de jogador ruim, muito pelo contrário, mas a gente tem que ir renovando o time, né? Larry Fitzgerald está nessa aposenta, não aposenta há muito tempo. O Christian Kirk é uma boa opção. Pena que Christian Kirk não tem uma agenda tão favorável para os últimos jogos. Vamos ver como é que ele se sai aí contra essas defesas mais fortes. Com certeza, enfrenta Seattle, enfrenta São Francisco, enfrenta os Rams, não é uma divisão muito fácil para ser um wide receiver, né? Agora a gente traz os nomes de plano de jogo. Mateuzinho, quem foi que se aproveitou do game script favorável essa semana? Primeiramente, o Josh Jacobs, pelos Raiders, no jogo contra os Chargers. Ele que vem jogando muito bem, semana após semana vem trazendo jardas e TDs, e acabou fazendo uma grande partida. O Christian Kirk, que a gente acabou de trazer, né? Teve 10 targets, jogador que não tinha feito nenhum TD até agora na temporada, já vinha bem. Então, em algum momento os TDs iam aparecer, eles apareceram, foram logo 3. O Derrick Henry, mais uma vez, foi fantástico, passou das 180 jardas na sua partida, além de ter marcado TD. Sam Darnold se aproveitou de enfrentar a secundária dos Giants, que é uma bagunça. O torcedor aqui fala com muita tristeza, mas é a verdade. Parou de ver fantasma. É só enfrentar os Giants que para de ver fantasma, começa a ver anjos, porque é impressionante. Sei o que é isso. Aí passa pra TD, aí corre e faz TD, é incrível. Enfim. E outros bons nomes foram Michael Thomas, Nick Chubb e Marlon Mack, além de praticamente todo o ataque dos Cowboys, o Dak Prescott e seus 3 wide receivers, Amari Cooper, Michael Gallup e Randall Cobb. Foi uma festa aérea lá pro
do Dak Prescott, viu? E vocês viram o swing do Dak no aquecimento? Porra, Rapaz, que coisa fantástica. só não dança melhor que eu, Olha mas só, tudo bem. Ruzão, o cara é Giant, tá torcendo pro Dallas, tá vendo? Nunca falei isso, né? Pelo amor de Deus, torci demais pra Minnesota. Ficou maravilhado com o Dak Prescott, não sei o que. Daqui a pouco tá com a estrelinha aí na camisa, hein, Ruzão? Cuidado com vira-casaca, hein? Problema. Longe de mim. E contra a força, quem foi que se destacou aí, Ruzão? Rapaz, foram poucos nomes, né? Mas foram coisas assim inesperadas, né? Claro que o Kirk Cousins vem numa crescente, mas era um jogo difícil para ele contra o Dallas Cowboys. Então ele foi um dos 10 melhores quarterbacks essa semana, com 19 pontos de standard. E o Baker Mayfield, ele conseguiu jogar bem, relativamente bem, contra o Buffalo Bills, que costuma complicar a vida dos QBs adversários, marcando 17 pontos, né? O pessoal não esperava que ele fosse tão bem nessa partida. Entre os tight ends, o próprio Mark Andrews, que num jogo em que você enfrenta o Cincinnati Bengals, você quer correr bastante. Só que ele conseguiu fazer uma boa pontuação. Geralmente os tight ends não tem muita oportunidade contra uma defesa muito fraca, mas ele acabou sendo o principal alvo do Lamar Jackson. Junto dele, o Jacob Hollister, que pegou um TD no jogo contra São Francisco na segunda-feira. E entre as defesas, o Seattle Seahawks conseguiu um bom jogo da sua defesa contra o San Francisco 49ers, com destaque para o Jadeveon Clowney, que retornou o favor para touchdown. O Atlanta Falcons, que surpreendeu a todos com a vitória, podemos dizer, acachapante em cima do New Orleans Saints, muito por força do seu pass rush, que conseguiu chegar no Drew Brees muitas vezes com incríveis 6 sacks, isso é um número impressionante, e a defesa do Tennessee Titans, que ajudou o time a vencer o Kansas City Chiefs de ninguém menos do que Patrick Mahomes. Foi uma coisa incrível. E quem foram os sleepers da semana, presidente? Pois é, Rui, grandes e gratas surpresas, né? O Brian Hill substituiu em boa altura o Devonta Freeman no jogo passado, fez 14 pontos em PPR e com certeza já esteve aí na lista do Mateuzinho nessa waiver wire, né? Não, Mateuzinho? Não botou ele não? Pra mim ele deve ter sido o primeiro waiver da semana. Com toda certeza, com a lesão do Devonta Freeman não tem como ser diferente, né? O Ito Smith foi colocado na IR recentemente, então o Brian Hill deve ter um volume bem legal nas próximas semanas. Pois é, eu tinha o Ito Smith em alguns times. O Rui deve ter visto, porque lá no WFB a gente tinha. Quando eu vi que o Ito Smith foi para IR, da mesma hora eu peguei o Brian Hill em alguns times. Isso vai favorecer bastante. A gente agora está com um running back 1 a mais. E um running back 1 a mais que pelo menos mostrou serviço, né? Depois veio o Tariq Cohen, que eu acho que a agenda favorável do Bears vai favorecer também o Cohen aí nos próximos jogos. Deve ser uma boa proposta aí, principalmente em ligas mais profundas, de um bom flex. E a gente não pode deixar de falar dos dois destaques de wide receivers mais predominantes, foi o Darius Slayton, que destruiu aí contra os Jets, e o Deebo Samuel, que foi o garoto do Jimmy Garoppolo e do 49ers e trouxe aí 19 pontos em PPR, fazendo uma apresentação interessante, teve 8 recepções para 112 jardas. Vamos ver, porque o Emmanuel Sanders saiu do jogo com uma lesão na costela e acabou que o Deebo Samuel ganhou mais notoriedade, porque além disso do Sanders, o Kittle também não jogou, né? Então vamos ver como é que ele vai progredir, como é que vão progredir essas lesões, porque o Deebo Samuel tem se mostrado um bom alvo do Jimmy Garoppolo. E quem lhe decepcionou essa semana? Quem foi que botou seu time pra baixo, hein, presidente? Rapaz, o Cooper Kupp não fez ponto nenhum, velho. Zerado. Aí, zerou. Agora sim, graças a Deus eu consegui me sustentar em outros jogadores, né? Não perdi a partida não, mas o Cooper Kupp a gente sempre acha, né, que vai produzir e não conseguiu fazer nada nesse jogo. Bora ver se ele volta a produzir nos próximos jogos. Eu tô precisando muito dele ainda. Avisa ele lá, viu, Ruizão? Ele não baixar a bola não, porque a gente tá precisando. A gente no caso. Mas com relação às lesões, Devonta Freeman, né, a lesão mais importante aí da rodada. O Austin Hooper parece que teve um estiramento aí do ligamento cruzado posterior. O Ty Johnson entrou em concussão. O Saquon Barkley parece que vai ser aquela fim de temporada de lesiona, não lesiona. E vamos ver o que é o Emmanuel Sanders, né? Porque a entrada do Emmanuel Sanders foi impactante para o 49ers. Ele tem sido uma arma
arma bem escolhida aí nos últimos jogos. Bora ver o que é que ele vai ficar fora, se vai ficar ou não, porque ele tem desequilibrado o jogo lá pro lado do Niners. Presidente, agora chegou a sua hora de brilhar. E você falou o que está acontecendo aí na minha freguesia. Passa aí a nota fiscal para mim, velho. Rapaz, já tem 2 episódios, né? Ou 3 que a gente faz separado, né, Rui? Depois que você falou aí que tinha ganhado de mim, você fugiu, não quis mais me encontrar. Mas até porque era para eu não falar a verdade. Quando eu tava vindo, né, não tinha chegado ainda, Mateuzinho tava aqui me dizendo pelo WhatsApp, ó, o Rui tá esculhambando aqui na gravação, dizendo que ganha, que faz e acontece, é isso mesmo? Não vai chegar não para falar a verdade? Mas a verdade, viu, Mateuzinho, é que a gente tá em 5 ligas jogando, mas como adversários, e o placar tá meio distante disso aí, é porque ele ganhou numa liga que é importante, mas ele perdeu 4 jogos em 5, só ganhou 1. Então vamos melhorar aí, viu, Ruizão? Próxima vez, venha mais não venha afobado, não, venha tranquilo. Beleza. Hoje só 2020, viu? Hoje só 2020. E com isso a gente encerra nosso episódio de destaques da semana. Tudo aqui que a gente discutiu e muito mais, vocês vão poder ler no reporte da semana, que o nosso presidente coloca lá no nosso site, brffutebol.com.br, um material muito interessante para você adquirir a nossa forma de pensar, a nossa forma de jogar o Fantasy Football. Confiram e não percam. E daqui a pouco vocês vão curtir também as apostas da semana. Fiquem ligados. Mateuzinho, deixa aí o seu abraço para a galera. Tinha mais semanas como essa. Semana 10 foi maravilhosa para a NFL, muitos jogaços. Abraço, Caião, abraço, Ruizão. Tamo junto e até a próxima. Valeu, meu querido. Presidente, dá aquele seu salve para a galera. Falou Ruizão, falou Matheus. Pois é, como o Mateuzinho falou, essa semana 10 foi interessante, mas a semana 11 tá prometendo também, viu? Tem muito jogo aí que tá prometendo shootouts, então vamos ver como é que vai ser. Pro Fantasy isso é excelente. Um salve para todo mundo e um grande abraço. É isso aí, galera. Acompanhe a gente nas redes sociais, nós somos o @BRFFutebol no Twitter e no Instagram. Acompanhe as nossas matérias no brffutebol.com.br e já tem a aposta da semana 11. Fiquem ligados com a gente. Um abraço a todos e até a próxima.